E no caso dos brasileiros que vêm para Portugal, que vêm viver aqui, se você tem um comportamento errado, você prejudica você prejudica a sua família e prejudica os outros que querem fazer as coisas de manhã, cedo. Era 8 horas da manhã, 8h30 no máximo. Aquele som de música forró. Um forró, detesto, mas enfim, a quem gosta, respeito. Alto, alto. E eu fui me aproximando, com uma distância de 2 quadras, tinha um prédio, no terceiro andar, numa esquina, saindo aquele som altíssimo. Adivinha quem eram moradores? Aquele típico caso do brasileiro que vem para Portugal e quer trazer o Brasil nas costas, o Brasil na bagagem. Essas pessoas não percebem que ao fazer isso elas prejudicam a elas e prejudicam aos outros. Coloca todos os brasileiros numa mesma prateleira. Ou seja, já há uma predisposição e uma tensão por parte dos portugueses de como que são esses brasileiros? Será que são como todos os brasileiros? E aí, camada, beleza? Mais um vídeo aqui, demora um pouquinho para gravar, né? E você está acostumado que eu sempre começo os vídeos com essa frase, né? Eu demoro um pouco para gravar, e eu demoro mesmo. Mas quando eu faço um vídeo, eu acho que é algo que tem que ser realmente pertinente, né? Não fico enfiando um monte de vídeo de forma aleatória, não. Gente, esse vídeo, ao contrário dos outros, como eu tento fazer com alguma leveza, uma forma um pouco mais divertida, esse é um vídeo chato. Bem chato mesmo, mas necessário. Não gosto de falar sobre o tema, mas tem que ser falado. Esse é um vídeo direcionado principalmente aos brasileiros que querem vir para Portugal, que estão em vias de vir para Portugal, ou os que acabaram de chegar e estão ainda sem saber muito sobre como que as coisas funcionam aqui. Nos últimos meses, se você tem acompanhado o YouTube, você vai ver que voltou um boom, vamos dizer assim, de youtubers falando mal, youtubers brasileiros falando mal de brasileiros, né? Isso era um fenômeno que aconteceu anos atrás e está voltando de novo. E isso não é de forma gratuita, viu? Olhando o conteúdo dessas pessoas, o que elas estão fazendo, por que elas estão fazendo isso, eu vejo que é mesmo pertinente e é necessário que alguém fale a respeito, né? E isso é o tipo de vídeo que, primeiro, não traz like, não traz inscritos, pelo menos acho muito improvável que alguém se inscreva no canal quando ouve alguém falando mal da sua própria nacionalidade, né? Ou, não vou dizer falando mal, mas falando a realidade, né? As pessoas não gostam de ouvir a verdade, isso é um fato, né? Então não é um vídeo que vai trazer nenhum benefício para o canal, tá? Mas quem já acompanha há algum tempo sabe que eu não ligo para isso, não uso esse canal de forma profissional, até pelo número de inscritos, mas pelo menos eu posso dizer que eu falo exatamente o que eu penso sem me preocupar com o que vão dizer, com o que vão achar. Achou bom, ótimo. Achou ruim, ótimo também. Sei andando. Então, desculpa aí a já começar desse jeito, mas é como tem que ser. Eu vou começar e vou terminar com essa frase. Se você quer vir para Portugal, ou se você quer ir para qualquer outro país, se você quer que a sua vida dê certo, procure fazer as coisas direito. Se você fizer as coisas direito, se você agir de forma correta, se você for honesto, isso não é garantia que vai dar certo. Olha que engraçado. Isso não lhe garante que a sua vida vai dar certo. Existe uma série de outros fatores, oportunidades, coisas que até fogem do nosso controle. Mas quando a gente faz as coisas certas, aumenta um pouco a chance das coisas funcionarem para você, né? De você obter sucesso na vida, vamos dizer assim. Quando você faz as coisas erradas, as chances de tudo na sua vida dar errado, que são muito maiores, acabam sendo multiplicadas. Então, fazer o certo não é garantia de que as coisas vão correr bem. E fazer o errado é garantia de que vai correr mal. Em algum momento vai correr mal. E no caso dos brasileiros que vêm para Portugal, que vêm viver aqui, se você tem um comportamento errado, você prejudica você prejudica a sua família e prejudica os outros que querem fazer as coisas certas. Um exemplo é o que está acontecendo, isso tinha acalmado, mas voltou com força, sobre o comportamento dos brasileiros aqui em Portugal.
a mania que muitos, não são todos, é óbvio que não são todos, mas são muitos, muitos mesmos brasileiros que vêm para Portugal e trazem o Brasil nas costas, trazem o Brasil na bagagem. Eu não sei se é o seu caso, mas quando eu vim embora para cá, entre outros motivos, eu não aguentava mais o estilo de vida brasileiro. Eu acho muito legal uma coisa que a gente tem que reconhecer, que o brasileiro ele é sempre muito receptível, brincalhão. O humor, o senso de humor brasileiro é algo que eu acho fantástico, porque o brasileiro ele ri de coisas que acontecem ruins na própria vida. O senso de humor do brasileiro é muito bom, né? Você vê o que está acontecendo no Brasil nesse momento, né? O governo do amor, e aí vai ter um monte de petista que vai estar saindo do vídeo agora. Dane-se. O governo do amor do Brasil que está taxando todo mundo, e o que o brasileiro faz? Memes a respeito. Porque vai fazer o quê? Vai chorar? Então o brasileiro ri da própria desgraça. Isso, na minha opinião, é uma virtude do brasileiro. Mostra resiliência, né? De aguentar ali o sofrimento de bom humor. Isso é muito bom no brasileiro. Mas as outras coisas do brasileiro, eu particularmente não gosto. Comportamentais, vamos dizer assim. O brasileiro exagera na vida festiva, né? Exagera a ponto de que nem todo mundo, às vezes, está no espírito para um momento de festa. E o brasileiro quer um momento de festa o tempo inteiro. E aí isso afeta, por exemplo, o vizinho. Um vizinho que quer ali, às vezes, um sossego, silêncio, e acorda 8 horas da manhã com o vizinho com um som alto, ou rindo alto, gargalhando, falando alto. Isso é um comportamento típico do brasileiro, você tem que reconhecer. Outro dia, eu estava indo para o mercado, que é aqui perto, são poucas quadras de casa, e faltando ali, sei lá, 2 quadras, eu estava ouvindo isso num domingo de manhã, cedo, era 8 horas da manhã, 8h30 no máximo. Aquele som de música forró, um forró, detesto, mas enfim, a quem gosta, respeito. Alto, alto. E eu fui me aproximando, com uma distância de 2 quadras, tinha um prédio, no 3º andar, numa esquina, saindo aquele som altíssimo. Adivinha quem eram moradores? Assim, portugueses consomem muito, o que me surpreende, consomem muito conteúdo brasileiro, seja música, seja de youtubers. Eu lamento, né, porque a música brasileira morreu na década de 90, mas eu não quero ser saudosista nem sair do tema. Mas, enfim, eram brasileiros. E eu fico imaginando, se a mim me incomodou a 2 quadras de distância, imagina quem é vizinho de porta naquele apartamento, quem é vizinho do próprio prédio, ter que lidar com isso. Porque tem ali um grupo de brasileiros que não sabem respeitar o espaço dos outros. É vontade de jogar um coquetel Molotov. E aí vão me cancelar aí por causa de apologia à violência, né? As pessoas que levam isso de forma literal. É de lascar, gente. Então é aquele típico caso do brasileiro que vem para Portugal e quer trazer o Brasil nas costas, o Brasil na bagagem, né? Quando você vê, se você estiver vindo, não traz isso na bagagem, não. Você não precisa pagar por esse excesso de bagagem na sua mala. Não, deixa, o Brasil deixa lá. Tá? Se você já está aqui em Portugal, essa bagagem do Brasil que você trouxe, você não vai precisar dela aqui. Coloca lá no sótão da sua casa, do seu apartamento. Isso você não precisa usar, é um conselho. Deixa lá, não usa. Tem pipocado aí, você deve ter acompanhado, o comportamento dos brasileiros em Lisboa. A galera andando de moto, sem escapamento, na contramão, lá em Cascais, fazendo uma zona total. E ainda postam nas redes sociais como aqui é tudo nosso. Né? Eu nem vou colocar isso, eu pensei em colocar esse vídeo, depois você procura aí, não vou ficar dando moral para esse lixo, porque o comportamento desses caras é comportamento de lixo, tá? E eu desejo fortemente que a polícia faça alguma coisa com esses sujeitos, né? Vou ficar muito feliz se souber que essa raça toda, e não é difícil, né, de encontrá-los, porque eles postaram isso na rede social deles, fossem presas e deportadas. Seria ótimo, eu aplaudiria isso. Tá?
Então, essas pessoas não percebem que ao fazer isso elas prejudicam a elas e prejudicam aos outros. Coloca todos os brasileiros numa mesma prateleira. E aí os brasileiros acabam perdendo uma oportunidade de ouro que está acontecendo nesse momento. E eu vou explicar. Como Portugal, há anos atrás, abriu as portas demais, de forma escancarada, tanto para brasileiros como para qualquer outra nacionalidade, quando eram só brasileiros que vinham para cá, em sua grande maioria, havia uma resistência natural e compreensiva dos portugueses com relação aos brasileiros. Ah, mas só tem brasileiro, só tem brasileiro. E isso fomentou muito a xenofobia, que acontece em todos os países, inclusive no Brasil. Mas assim, é importante que se diga que o brasileiro, de uma forma geral, ele não é tão diferente do português em termos cultural. A gente compartilha, não é o meu caso, mas fala a gente de uma forma por nações, né, como nações. As nações compartilham um viés religioso muito parecido, né, em maioria católica, tanto em Portugal como no Brasil, ou seja, tem uma cultura religiosa muito próxima, né? O português, como eu disse, ele acaba consumindo muito conteúdo do brasileiro. Eu lamento, mas acaba consumindo muito conteúdo do brasileiro, principalmente essa geração mais jovem, né? Mas isso acaba aproximando e facilitando essa integração, né? E começou a vir muitas outras nacionalidades de outros países com comportamentos, seja religioso ou de uma forma geral, completamente diferente, culturalmente completamente diferente. E essas pessoas vieram também trazendo o seu país nas costas e impondo aos portugueses a aceitação disso. Eu vou dizer claramente, se você for para Lisboa, há uma enxurrada de pessoas do mundo árabe com seus comportamentos religiosos, quase que obrigando, né, os portugueses a engolirem isso, né? É quase como os portugueses que estão errados com a religião deles. Isso está acontecendo. Não vou entrar muito nesse detalhe, mas está acontecendo. Pesquisa aí. Existe uma outra nacionalidade que culturalmente não tem muito respeito pelas mulheres, e são muitos aqui em Portugal nos últimos anos. Nos últimos 2 anos houve um boom dessas pessoas. Nós tínhamos uma tranquilidade, por exemplo, são 2 filhas, são 3 mulheres em casa, minha esposa e mais 2 filhas. Eu tinha muita tranquilidade anos atrás de deixar elas andando na rua e voltarem tarde. Agora eu já fico preocupado, porque é uma enxurrada das pessoas dessa nacionalidade, e isso eu posso dizer com toda segurança. Não vou mencionar o nome, mas você que está aqui há mais tempo, se é português ou brasileiro, sabe de quem eu estou falando. Não podem ver mulher na rua. Andam geralmente em grupos e veem uma mulher, nossa, mas se pudessem engoliam ali, na frente de todo mundo. Então eu já não sinto, e também já tem alguns casos, inclusive, de violação de estudantes, por esses grupos, dessa nacionalidade específica. Então, por isso que eu disse que os brasileiros acabam perdendo uma oportunidade, porque como os portugueses estão vendo o que está acontecendo por conta dessas outras nacionalidades que têm um comportamento cultural muito diferente do português, era a hora dos brasileiros mostrarem para o português que o brasileiro era o menor dos seus problemas. Você entende o que eu quero dizer? E aí o brasileiro, ao invés de aproveitar isso, faz o quê? Começa a subir o nível de idiotice no comportamento. Não faz sentido. Seja o vizinho que não respeita o silêncio, o horário de silêncio no apartamento, no prédio, no condomínio, sei lá onde quer que more, talvez você tenha esse comportamento. Acho difícil que alguém que tenha esse comportamento esteja assistindo esse vídeo até agora, porque percebeu sobre o que eu ia falar ao longo do vídeo, deve ter já fugido, né, para o lado fora, porque esse é o tipo de conteúdo ouvir verdade para essas pessoas não interessa. Então, assim, não faz isso não. Não faz isso não. Quando nós nos mudamos para cá, para esse apartamento que nós estamos aqui, já tem uns 3 anos, rapidamente a gente se integrou aos vizinhos, que boa parte são de pessoas de idade, né, pessoas idosas. E por quê? Porque a gente se preocupou o tempo inteiro em preservar o respeito aqui no ambiente, né? Aqui chega às 7 horas da noite, não se ouve mais nada, nada. Nem no nosso prédio, nem no prédio da frente, nem no do lado, não se ouve absolutamente nada. E há alguns meses atrás veio uma outra família de brasileiros para cá. E era curioso ver o comportamento dos vizinhos preocupados quando souberam que eram brasileiros. E às vezes nos encontrávamos no corredor, descendo as escadas ou na frente, e os vizinhos
sondavam com a gente, né? Conhece esses brasileiros? Estão vindo? Para saber se nós tínhamos amizade com eles, porque a preocupação deles era saber, será que eles vão ser como vocês? Será que eles são como vocês? Será que eles são silenciosos? Será que... E a gente só falava, não sei, não os conheço. Mas a gente também ficava apreensivo. Olha que situação. Olha que terrível isso. E algumas semanas depois, já se mostraram como brasileiros. Festa até tarde, gargalhadas. O silêncio que se ouve em todos os prédios, o silêncio que se ouve em todos os prédios, era quebrado pelo ruído provocado por essa família de brasileiros, a ponto de que tiveram que entrar em contato com os donos do apartamento, né? Os portugueses que eram donos do apartamento, e esses portugueses, por sua vez, deram um ultimato para essa família que, olha, ou respeita o ambiente ou sai fora. E aí, graças a Deus, as coisas se acalmaram e melhoraram. Ou seja, já há uma predisposição e uma tensão por parte dos portugueses de como que são esses brasileiros? Será que são como todos os brasileiros? É óbvio que não são todos os brasileiros que são assim. Uma prova disso é essa, e muitos quem estiver assistindo até agora, também não concorda com esse comportamento. Mas também não são poucos, são mesmo muitos. Então, eu vou dar um outro exemplo. Eu poderia ficar aqui durante muito tempo, mas para o vídeo não ficar mais longo do que já está, meus pais vieram nos visitar no final do ano passado, e o primeiro dia em Lisboa, nós pegamos o metrô, num deslocamento, e no vagão que nós estávamos, silêncio total. Era cedo, era bem cedo quando eles chegaram, eles fizeram um voo noturno, chegaram cedo, e pessoas indo trabalhar, não é? Cedo, ou outras voltando do trabalho, quem trabalhar à noite, por exemplo, as pessoas cansadas, em silêncio, e havia no fundo do vagão onde nós estávamos uma algazarra, uma barulheira, risadas altas, sabe aquele ambiente de parece que estão em casa. Adivinha quem era a nacionalidade? Meu pai particularmente ficou muito irritado, porque ele sai do Brasil achando que ele ia encontrar assim um ambiente mais civilizado. E aí chega aqui e encontra brasileiros poluindo esse ambiente. Eu não vou dizer, gente, que não tenham portugueses barulhentos, que não tenham portugueses que não sabem se comportar. É lógico que tem. Mas é muito diferente a proporção. É absurda a diferença de proporção de número de portugueses que têm esse comportamento com o número de brasileiros. E se fosse igual, é importante que se diga, se fosse igual, há uma diferença também primordial que é importante o brasileiro entender. Essa daqui é a terra dos portugueses, a terra deles. Então somos nós que temos que nos adequar ao comportamento deles e não o contrário. Eu não vou dizer que você tem que baixar a cabeça para tudo. Isso é outra coisa, isso é um outro assunto. Já aconteceu de eu entrar numa loja e ser atendido de forma grosseira, talvez porque aquela pessoa, aquele português teve talvez uma experiência ruim com um outro brasileiro e por pensar que todos são assim, já veio com o pé no peito por uma pergunta que eu fiz sobre se podia entrar na loja no momento e tudo. E eu respondi na mesma moeda, mas foi pai buf, no mesmo tom, nem a mais nem a menos. E a pessoa já, opa, tá, pera lá. Isso aqui é outro tipo de brasileiro, não é? E aí as coisas se deram bem. E hoje, com esse comportamento, eu posso dizer que, sem sombra de dúvida, os melhores amigos que eu fiz na vida são portugueses. Porque o português, e eu não estou falando isso para ganhar like de português. Acho que nem tem português que assiste esse canal. Mas isso é uma verdade. O português, ele é muito leal. Quando ele se apega a você, e alguns se apegaram muito a nós, e é uma outra história que ficaria muito longa se eu fosse contar alguns exemplos, quando ele confia em você e se apega a você, ele é o melhor amigo possível, para todas as horas e para o que der e vier. São amigos portugueses que eu não tinha no Brasil, de anos. A minha primeira experiência, eu vou abrir um parênteses, o vídeo é longo, mas não tem como ser mais curto isso. Só para você ter uma ideia, quando eu cheguei aqui em Portugal, eu fui numa loja fazer as compras, né, de eletrônicos, domésticos, para montar o nosso primeiro apartamento, e eu fui atendido por um vendedor português que era vizinho do apartamento que eu estava, por uma coincidência. E eu estava sem carro ainda, enfim, era um pouco longe, fizemos uma compra grande, e na hora de ir embora ele perguntou, sem nos conhecer,
não é? Ele perguntou, como é que vocês vão embora? Eu falei, vamos pegar chamar um táxi. Ele tirou a chave do carro dele do bolso e falou, tá aqui, ó. Vizinho lá no meu, leva as compras no meu carro e depois vem me buscar. Eu saio, acho que era 10 horas da noite que ele ia sair, quando eu fechava, era num shopping. E eu fiquei assim, como pode isso? O cara nem me conhece, vai me entregar a chave do carro dele. Porque ele simpatizou, talvez por algo que eu falei, pelo comportamento. Não sei dizer. Confiança total. E eu recusei, porque eu me senti desconfortável. Falei, jamais vou pegar o carro, vai que não conheço muito bem aqui o caminho, vai que eu faça alguma barbeiragem, vai sobrar para ele. E eu preferi não pegar. Mas ele insistiu, ele foi genuíno em insistir. Não, depois você vem me pegar, não tem problema. Não vou precisar do carro, vou estar trabalhando. E eu poderia contar inúmeros outros exemplos. Os donos do nosso primeiro apartamento, que assim nos adotaram inexplicavelmente, simplesmente porque foram com a cara da gente, eu não sei. Entendeu? E no dia que eles foram pedir o apartamento para sair, porque a filha ia casar e ia morar no apartamento, é inacreditável. Ela chegou, a dona do nosso antigo apartamento, chorando, as lágrimas, porque ia precisar do apartamento. Mas que ia encontrar um outro. A gente não se preocupasse que ela ia encontrar outro. Ela encontrou esse, inclusive, que nós estamos hoje, e também fomos adotados pela família por referência dela. Percebe? Então, você está dizendo que vocês são perfeitos exemplos? Não, com certeza, a gente já cometeu erros aqui também, com toda certeza. Mas a gente tenta fazer o certo. E aí eu volto sobre a frase inicial do vídeo. Quando você tenta fazer as coisas certas, a chance das coisas darem certo para você aumenta. Não é garantia, mas aumenta. Se você só faz as coisas erradas, é uma certeza que realmente as coisas vão dar errado para você. E o problema é que fazer o erro não afeta só você, afeta as outras pessoas que vêm atrás. Então, gente, deixa o Brasil lá no Brasil, se você vem para cá ou se você já está aqui. Faz diferente. Tenha um comportamento respeitoso. Respeita o espaço, o silêncio. Se você for numa praia aqui em Portugal, você vai ver que é o silêncio. Eles querem ir para relaxar, para ficar tranquilos. E se você ouvir uma caixa de som, a JBL ligada, são de brasileiros, que obrigam todo mundo a compartilhar da música deles, que na maioria das vezes é de gosto bem duvidoso. Então, como você vai simpatizar, como você vai querer se aproximar desse tipo de gente? Eu, particularmente, não gosto. Não são todos, volto a dizer, não são todos. Não vai ter brasileiro dizendo, lá, brasileiro falando mal de brasileiro. Não estou falando mal de brasileiro, estou falando uma realidade. E se você achar ruim isso, seja diferente. Para que você também tenha o direito de falar, opa, eu não sou assim. Porque eu posso falar, eu não sou assim. É só um conselho para quem quiser ouvir. Você não é obrigado, principalmente você que não me conhece, você não é obrigado a me ouvir, de forma nenhuma. Mas se eu quisesse ferrar a sua vida, eu ia dar conselhos errados também. Não é o caso. Né? É só isso, gente. Poderia dar inúmeros exemplos aqui de como você ferrar a sua vida e ferrar a vida dos outros. Mas aí o vídeo ia ficar muito mais longo do que já está, né? Já está com mais de 20 minutos. Pessoal, se você tiver algum exemplo, alguma outra situação que você viveu por conta de brasileiros que não sabem se comportar, deixa aí nos comentários. Se você concorda ou não, também deixa aí nos comentários. E aqueles que acham que foi pertinente, que foi válida essa conversa, se inscreve, curta, compartilha. Eu acho que esse tipo de conteúdo precisa ser compartilhado. Precisa ser mais compartilhado esse tipo de conteúdo do que comprinhas dos supermercados ou viagem para o estrangeiro, porque isso é o que se vende. A parte feliz, alegre é o que se vende. A realidade mesmo, ela não atrai, não é divertida, como é o caso desse vídeo. Tá bom? Um abraço, até mais. Fui.